Você sabe quando a casa parece falar? Não com palavras, mas com o vazio. Foi exatamente isso que senti na manhã seguinte ao velório do meu marido. Eu acordei e ele não estava mais ali. Nem no corpo, nem na alma da casa. Era só eu e o silêncio. Dizem que a gente nunca se prepara para perder alguém. E é verdade. Mas o que quase ninguém fala é sobre o que vem depois. Porque o luto é só o começo. O difícil mesmo é sobreviver ao silêncio que fica. Eu me chamo Lúcia, tenho 71 anos e pela primeira vez em quase meio século, voltei a dormir sozinha numa cama de casal. Foram 46 anos de casamento, quase uma vida inteira. Meu marido, o Jorge, era aquele tipo de homem que não dizia muito, mas quando dizia, bastava uma frase para mudar o meu dia. Tinha um jeito calmo, daqueles que não se abalam fácil. Era meu porto seguro. E quando ele se foi, eu descobri o que é estar no mundo sem chão. A morte dele não foi repentina. A gente sabia que o tempo estava chegando. Ele foi ficando mais frágil, o olhar mais lento, a respiração mais curta. Nos últimos meses, era como se ele estivesse se despedindo em silêncio. Um toque de mão aqui, um sorriso meio molhado ali. Mas mesmo assim, eu me recusei a aceitar. Eu acho que a gente faz isso para sobreviver. Finge que não está vendo a ampulheta virar. Mas quando a areia termina, não tem mais como fingir. No dia em que ele partiu, o mundo não fez barulho. Não houve chuva, não houve trovão, não houve grito. Foi só um suspiro. E o fim. Eu me lembro que fiquei ali segurando a mão dele, ainda quente, ainda dele. E por um instante eu juro que quis ir junto. Mas não fui, porque eu sabia que a minha história com ele estava completa e que agora começava uma outra. A minha história com o silêncio. Nos primeiros dias eu não sabia o que fazer com o tempo. Era como se ele tivesse parado. A xícara de café da manhã ficou sem par. A toalha pendurada no banheiro ficou ali, imóvel, por semanas. Eu não tive coragem de tirar, nem de lavar, nem de dobrar. Parecia que, se eu fizesse isso, apagaria mais um pedacinho dele. A nossa casa, que antes era cheia de pequenos ruídos, o som da televisão dele no jornal da noite, o arrastar das chinelas, o assobio desafinado, ficou muda. E, no lugar da presença dele, nasceu um eco. Um eco que repetia tudo o que a gente viveu. E tudo o que não viveríamos mais. Eu comecei a conversar com as paredes, com as fotos, com a almofada onde ele costumava deitar. Parecia loucura, mas era só a minha alma tentando não morrer, junto com ele. E foi nesse ponto que eu percebi algo que me acompanharia nos meses seguintes. O luto. Ele não avisa quando vai embora. Ele se instala, cria raízes. E se a gente deixar, ele vira morada. Mas eu também percebi uma coisa bonita. O silêncio também fala. No começo ele grita, assusta, mas com o tempo, ele sussurra. E foi nesse sussurro que eu comecei a me escutar. Eu me perguntei, quem sou eu agora sem o Jorge? O que me sobra quando metade de mim se foi? E foi aí que a memória virou mapa. Lembrei da moça que eu era quando conheci ele. Tímida, mas cheia de sonho. Lembrei da mulher que virou mãe, que cuidou, que chorou escondido para não preocupar. Lembrei de todas as vezes em que fui forte sem saber. E percebi que mesmo sem ele, eu ainda era eu. O Jorge era parte do meu caminho, mas não era o meu fim. Então, um dia, sem planejar, eu resolvi abrir as janelas. De verdade, deixar o sol entrar, fazer café forte, ligar o rádio. Não era um gesto heróico, mas foi o começo da minha pequena revolução. Eu vesti um vestido florido, aquele que ele sempre dizia que me deixava com cara de domingo.
Desci até a padaria. Caminhei devagar. Senti o vento no rosto. E pela primeira vez em muito tempo, me senti viva. Na volta vi um casal de idosos sentados no banco da praça. Estavam de mãos dadas, em silêncio. Mas um silêncio diferente. E naquele momento eu entendi. O amor não morre. Ele muda de forma. O Jorge não estava mais na poltrona da sala, mas estava no jeito que eu dobrava os lençóis, na música que ele cantava no chuveiro, no jeito que eu sorria ao lembrar de alguma piada ruim dele. Eu não precisei apagar as lembranças para seguir em frente. Eu só precisei fazer as pazes com elas. A solidão, essa sim, não foi embora tão fácil. Ela senta ao meu lado no sofá às vezes, me acompanha nas noites mais longas. Mas ela também me ensinou a valorizar o silêncio. Porque no silêncio eu escuto a mim mesma. Eu comecei a escrever. Coisinhas simples. Lembranças, pensamentos, sentimentos. Não era para ninguém ler. Era só para me lembrar que eu ainda estava aqui. Presente. Inteira. Mesmo que com rachaduras. Um dia, uma amiga me convidou para um grupo de leitura na biblioteca do bairro. Fiquei em dúvida. Tinha medo de não saber mais conversar, de não caber mais em nenhum lugar. Mas fui, e naquele grupo, eu descobri que muitas mulheres como eu também estavam se reconstruindo. Algumas tinham perdido maridos, outras enfrentavam o silêncio do abandono dos filhos. Mas todas, de alguma forma, estavam buscando um novo sentido. Eu descobri que existe vida depois do amor, e que ela não precisa ser menor. Só diferente. Teve um momento em que me sentei no quintal com um chazinho de camomila, olhando o céu ficando alaranjado. E, pela primeira vez em muito tempo, não chorei. Só agradeci. Agradeci pelos anos que tive com ele, pelo amor que nos uniu, pelos sorrisos que ainda moravam na memória. E entendi que o luto não é o fim do amor. É só a forma que ele encontra de continuar morando dentro da gente. Hoje eu ainda sinto saudade, e acho que sempre vou sentir. Mas ela não me paralisa mais. Ela me abraça, como se o Jorge ainda estivesse me dizendo: vai, Lu, a vida ainda é sua. Se você que está me ouvindo agora também perdeu alguém, eu queria te dizer uma coisa do fundo do meu coração. Você não está sozinha. A dor é real. O buraco parece não ter fim. Mas aos poucos, com tempo e cuidado, você vai se reencontrar. Não com a vida que tinha antes, mas com a que ainda pode viver. Com as manhãs que ainda vão nascer. Com os cafés quentinhos. Com os risos inesperados. Com as mãos que ainda podem ser dadas. Eu demorei para entender. Mas hoje eu sei. O silêncio que ficou não é só ausência. É espaço. Espaço para recomeçar. E se eu puder te deixar com uma imagem, que seja essa. Uma janela aberta, cortina dançando com o vento, e o som leve de uma vida que insiste em continuar. Porque mesmo quando tudo parece ter acabado, o coração... o coração sempre sabe o caminho de volta para a luz.